Veja Gálatas capítulo 3. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque nós já explicamos aqui que lá em Deuteronômio, na lei de Moisés que Deus havia dado para o povo judeu, a lei que Deus deu lá no Velho Testamento nunca foi para os gentios, que somos nós. Foi para o povo judeu, não foi para os gentios. Ela foi específica para o povo judeu. Aquele povo que havia saído da terra, da escravidão do Egito, e a partir de então iria caminhar pelo deserto. E Deus deu a lei para que eles viessem cumprir, e aquilo de certa forma fazer o bem para eles. A lei era boa, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, sim, só que o ser humano nunca foi bom, por isso não pôde aperfeiçoar. Aí então a lei não serviu para eles. Então, por isso que Jesus veio, cumpriu toda a lei no nosso lugar, sem falhar nada, sem falhar em nada, e ele morreu na cruz, foi o sacrifício perfeito. Então ele cumpriu para o povo judeu, ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Amém? E lá na lei de Moisés, tinha as bênçãos decorrentes à obediência, e tinham também as maldições decorrentes à desobediência. Mas isso era para o povo judeu. Não pegue versículo lá que era para o judeu e achar que é para você. Não faça isso. Nós temos que saber discernir as Escrituras. Sabemos discernir o endereço que Deus enviou. Tem muitas coisas que Deus falou, inclusive a gente já leu algumas vezes aqui, que Deus disse: ordena aos filhos de Israel. Aqui nós não somos filhos de Israel. Nós somos os gentios que foram alcançados pela graça, através do ministério que Jesus deu para o apóstolo Paulo. Paulo pregou a graça e essa graça nos alcançou. Mas eu não posso falar que eu sou evangélico e tenho os costumes do judaísmo. Jesus veio e trouxe o evangelho, que era para o povo não viver, nós gentios, como o judaísmo. Os próprios judeus foram perdendo aqueles costumes deles. Então ele tem que tomar cuidado, irmãos. Amém? Então Cristo, no versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso estava escrito. E quem foi pendurado no madeiro? O nosso Senhor Jesus. E lá ele atraiu todas as nossas enfermidades, todas as maldições. Ele atraiu sobre ele, sobre o madeiro, todas as nossas iniquidades e todo o pecado também. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? E quando Jesus morreu na cruz, então ele atraiu, ele nos resgatou de toda a maldição. Seja nós, o povo gentil que fomos alcançados pela graça, seja o povo judeu também. Se eles creem em Jesus, pena que eles não creem em Jesus. Pena que eles acreditam que Jesus foi só um profeta, mas não filho de Deus que morreu e ressuscitou. Até hoje eles estão esperando a vinda do Messias. Quem já ouviu falar disso? Um cristão vai lá pregar lá em Jerusalém, ele é apedrejado, as pessoas gospem dele. Aí diz o versículo 14, para quê? Aqui que está a nossa mensagem. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Olha aqui, Deus havia prometido para Abraão, lá em Gênesis 12, lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a princípio aquela bênção alcançou o povo judeu. O povo judeu. E quando Jesus morreu na cruz, e toda a maldição foi tirada do povo judeu e de nós, de toda a humanidade, então aquela bênção que Deus a princípio falou para Abraão e para o povo judeu, então ela passou a nos alcançar. É isso que ele está dizendo aí, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos todos nós. Por quem? Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém?
Aqueles que creem têm o Espírito Santo. Você não precisa fazer um sacrifício. Você não precisa fazer, porque eu tenho que fazer algo, senão eu não vou receber o Espírito Santo. Jesus nunca ensinou isso. O Espírito Santo é derramado quando você crê, quando você entrega a tua vida para Ele. Ele passa a nos guiar em toda a verdade. Então, em que você crê? Ou você crê no Evangelho de Jesus, que já te abençoou, ou você crê na religião que diz para você que se você fizer isso, a tua bênção vai ser liberada. Se você não fizer, ela vai ficar retida no mundo espiritual, até que você faça. Como se fosse uma barganha, como se fosse um negócio. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Jesus, vivem a bênção de Deus. Amém? O que você escolhe? Quem prefere crer no Evangelho e viver a bênção de Deus na sua vida? Só 3 pessoas, os demais não creem. Não, você não é obrigado não. Você não é obrigado não, não é porque eu estou falando. Amém? Tem alguém que não crê, não tem problema nenhum. Mas nós estamos pregando o Evangelho. É o que eu falei domingo passado. Acho que foi no culto da noite. Por mais que a gente pregue o Evangelho, tem pessoas, não estou dizendo que é o teu caso, que elas preferem acreditar na religião. Não consegue acreditar no Evangelho, não consegue viver o Evangelho. Por quê? Não, pastor, que para mim não tem graça esse negócio. Por isso que Jesus disse que nos finais dos tempos, muitos dirão, em teu nome expulsei demônios, fiz maravilhas, mas dirão para eles, não vos conheço. Não importa se é famoso, não importa. O que importa é se a pessoa creu naquilo que Jesus fez. Por isso, muitos discípulos, lá em João capítulo 6, até uma mensagem para outro dia, versículo 60, é um versículo, mas que está dentro de um contexto. O que eu vou ler não começou aqui, começou desde o versículo 1 e até antes. Era uma conversa que Jesus vinha tendo com os seus discípulos, com o povo, com a multidão e com os fariseus que estavam ouvindo também. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Aí a gente para pensar, que discurso era esse? Depois na tua casa leia. Jesus, o discurso que esses discípulos acharam que foi duro, que eles até viraram as costas para Jesus, é porque Jesus estava pregando o Evangelho. A simplicidade do Evangelho, que tem que perdoar, que tem que amar o próximo, que tem que ser misericordioso. E ele falava que ele era o pão da vida, dentro desse contexto. Ele falava que ele era o pão da vida, ele era o pão que desceu do céu. Porque os fariseus falaram assim, nossos pais comeram maná no deserto, porque Deus havia dado o pão do céu para alimentar o povo de Israel, o pão físico. Mas Jesus estava falando para eles assim, eu agora sou o pão que desceu do céu. Então eles não estavam aceitando essa pregação do Evangelho. Então não era que Jesus estava falando, vocês são do diabo, vocês vão para o inferno, você está no pecado. Jesus não estava falando isso para eles. Não foi esse discurso duro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós lemos aqui, não sou eu que estou falando. Elas não querem viver o Evangelho, elas querem viver na religião. E era o caso desses discípulos, que diz lá no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos, então eram pessoas que já eram discípulos de Jesus, fizeram o quê? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque eles acharam que aquele discurso não agradou eles. Mas que discurso foi aqueles que eles falaram que era duro? Porque Jesus estava falando de pecado da vida deles? Não, era o Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Então eles estavam tão acostumados a viver na complexidade da religião, que Jesus trouxe algo simples, eles falaram, eu não quero. Quer dizer, eu gosto da coisa complicada. E nós não podemos ser assim. Jesus, no meio dessa conversa, tentando ainda convencer eles, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, quer dizer, o que eu estou pregando para vocês, o Evangelho que eu estou pregando, são Espírito e vida. Quer dizer, vocês acreditam na lei que foi dada, algo que não aperfeiçoou. E eu estou trazendo o Evangelho, Jesus está dizendo para eles, que no Evangelho, nessas minhas palavras, tem Espírito e tem vida. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde é que está a vida? A vida está no Evangelho.
Se você não crê no Evangelho, você não vive a vida. Você vai viver a religião. E quem vive a religião, vive como morto. Porque acredita em obras mortas, pratica obras mortas, que não aperfeiçoa nada. Quem abre o coração para o Evangelho tem a vida com abundância, e passa a desfrutar da vida. A vida só está no Evangelho. Por isso que todo religioso vive uma vida morta, não tem brilho. Todo religioso vive se culpando, vive com medo do diabo, vive com medo de Deus. Porque se você pensar com medo do diabo, até poderia ser, mas vive com medo de Deus. Aonde Jesus ele nos apresentou como Pai. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Você quer que teus filhos tenham medo de você? Eu quero que os meus filhos me respeitem, mas não que tenham medo de mim. E assim é Deus.